5 dicas para melhorar a saúde do seu recém-nascido. Esse vídeo vale ouro, né? Se tem uma coisa que às vezes tira o sono da gente literalmente, né, é a preocupação justamente com como que vai ser o sono quando o bebê chega ou quando você já está passando por essa dificuldade, né? Nós sabemos que a privação de sono, ela inclusive é uma técnica de tortura, então traz para nós realmente repercussões no nosso corpo muito impactantes, né? Normalmente quando a gente não dorme porque o bebê não dorme, ele dorme nos horários que ele está afim, né? E às vezes ele acorda cansado, mas durante o dia ele pode dormir e nós adultos nem sempre é assim. Normalmente precisamos trabalhar e ter as demandas, né, da vida adulta e muitas vezes ficamos extremamente cansados. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas importantes que vão ajudar a gente a estabelecer rotinas saudáveis para o sono do nosso bebê. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, e é muito bom seguir com vocês esse caminho aqui no canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e se tem alguma dica aí que funciona muito bem na sua casa e eu não falar aqui, deixa nos comentários que eu tenho certeza que vai ajudar aí outras famílias, né? A primeira dica que a gente traz para nós é a questão de saber que sim, a sucção ela é adormecedora, né? O reflexo de sugar um bebê recém-nascido, quando ele suga, ele sim, ele começa a descansar e relaxar para induzir o sono. Só para a gente ter uma noção, gente, no leite materno, por exemplo, a gente tem a crononutrição. Então, nós sabemos que o leite materno ele tem uma capacidade de trazer informações no leite a respeito da hora do dia para a criança. Isso é espetacular. Então, no leite do dia, nós temos até 3 vezes mais cortisol no leite materno do dia, que é aquele hormônio que nos traz a vigília, o alerta, né? E ele vai diminuindo durante o dia para que à noite eu tenha menos cortisol, menos alerta. Já a melatonina, por exemplo, ela quase não é assim vista, perceptível no leite materno durante o dia, mas ela tem níveis mais altos, o seu pico acontece mais à noite. Então vejam que sim, o aleitamento materno ele é protetor para essa questão do ritmo circadiano, né, das rotinas de sono do bebê. Amamentar o nosso bebê vai trazer esse relaxar para que ele sugue. É verdade que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Olhar o peso dessa criança, o acompanhamento disso, perceber se a criança não está machucando, às vezes o seio da mãe por ficar muito tempo na sucção não nutritiva, né? E acabar fazendo como a gente diz, né, o peito da mãe de bico. Na verdade, lembrar, gente, que ele é sim, né? Ele é um elemento de transição de sono, ele é um alimento que ajuda a induzir o sono do bebê, mas a gente pode conscientemente, conforme essa criança vai crescendo, fazer com que a gente fique menos interferente, né? Então, no começo, eu dava um mamazinho para sugar, para ele acostumar a dormir, já fez as rotininhas de sono, eu vou começar a tentar dar o colinho, mas não necessariamente sugando, depois eu vou colocar esse bebezinho na caminha e depois eu vou afastando cada vez mais essa interferência minha para que ele durma. Mas é verdade que a sucção, o fato de ele sugar, ele induz, né, essa ideia de descanso, de relaxamento e adormecimento. A segunda dica para nós é o banho, né? O banho a gente deve de dar mais à noite. Nós sabemos que depois do banho a criança vai dormir um sono mais relaxadinho. Então, se eu der o banho de dia, um recém-nascido, muito frequentemente esse recém-nascido ele vai dormir depois do banho um sono bem comprido. Aí a gente até fica meio feliz porque durante o dia ele dormiu muito, você pôde fazer suas coisas, né? E nossa, que calminho que ele é, mas quando chegar de noite ele vai ficar acordado, porque ele não tem como dormir o tempo inteiro, né? Não seria normal isso. Ele vai ter que ficar acordado em alguns momentos para mamar. E a gente dá o banho durante a noite vai trazer para ele essa ideia de que eu tomei o banho, relaxei, né? O banho quentinho, eu durmo um sono mais comprido e durante o dia eu vou dormir sonos mais curtinhos, né? Que são as sonecas do bebê, que elas também são muito necessárias e bem-vindas para um recém-nascido. Terceira dica importante é a luz, né? Nós sabemos que no leite materno, por exemplo, já conversamos que a melatonina ela é dada ao bebê pelo leite materno durante a noite, então isso é um fator positivo. Porém, o bebê mesmo, ele vai produzindo a melatonina de forma muito lenta, né? Pra gente ter uma ideia, ali com 3, 4 meses de vida, ele só tem uma produção de 25% da melatonina que ele vai ter na vida adulta. É muito lentamente que isso é produzido. Mas, quando nós estamos em exposição à luz do dia, à claridade, a luz das telas também fazem esse efeito. A gente não vai expor o bebê às telas, né? Só é importante essa informação para saber que à noite nós devemos evitar as telas. Mas toda a luminosidade
luminosidade, ela diminui a minha produção de melatonina, então ela vai me fazer ficar mais aceso. Por outro lado, à noite, a gente fazer o escurinho, a gente, durante o final do dia, né, vai fechando a porta da casa, vai fechando as janelas, deixando tudo mais apagadinho, vou fazer com que essa melatonina comece a ser produzida de forma mais livre. E, claro, como a gente comentou, se as luzes mesmo da tela, elas inibem a produção de melatonina em mim, durante a noite eu não devo ter exposição às telas, porque senão vai ser como se eu tivesse com o sol do meio-dia, né, nos meus olhos, vou diminuir minha produção de melatonina, naturalmente eu vou ter um sono pior, tá? Então, durante o dia, a gente expor esse bebê mais à luminosidade e durante a noite que fique tudo mais escurinho para a produção de melatonina acontecer e o bebê entender o que é dia e o que é noite. A quarta dica importante para nós é sobre deixar o seu bebê um pouquinho mais fresquinho durante a noite. É muito comum, né, que os pais chegam de noite e encapota a criança e não liga ar-condicionado porque é um recém-nascido e não abre a janela porque é um recém-nascido e aquele medo do ventinho, né, do sereno e tudo mais. Mas a verdade é que para dormir, nós precisamos ter uma temperatura corporal menor. Quando eu tô com muito calor, a minha temperatura corporal ainda está muito alta, eu vou dormir com uma qualidade de sono pior, eu vou despertar mais vezes, o sono é mais incomodado. Então, olhe para o seu bebê, né? Se você percebeu o seu bebê todo encharcadinho, ele não tá dormindo bem, doutora Tati, ele acorda de hora em hora, aí quando eu vou lá pegar, o bebê tá todo molhadinho, nuca molhadinha, roupa molhadinha, ele tá passando uma informação para você, eu preciso perder calor. Só tem um motivo pelo qual o bebê esquenta, o bebê sua, né? Fica molhadinho de suor. É para perder temperatura. Então não vai olhar para o pé e para a mão, que sempre são um pouquinho mais frios. Vai perceber se esse bebê tá quente, ele tá suado, ele tá molhadinho, eu preciso pôr menos roupa. Se ele tiver mais fresco, ele vai dormir uma noite mais tranquila, um sono mais reparador e mais agradável, eu garanto para vocês, tá? E a quinta e última dica para nós é estabelecer rotinas e previsibilidade. Quando nós estabelecemos essas rotinas, a criança vai ficando mais tranquila. Um ambiente caótico, gente, ele gera caos, né? Ele gera esse desconforto, essa insegurança, essa agonia, né? O que vai acontecer agora? Não sei o que é o próximo passo. E a criança responde muito bem às rotinas. Então, eu ter uma previsibilidade, né? Eu vou lá, dou banho. Lembra que a gente comentou? A casa começou a ficar escurinha. Eu dou um banhozinho, eu faço uma massagem e eu vou botar esse bebê para dormir. Ele entende essa previsibilidade, essa cadência de acontecimentos. Eu não preciso dizer é a hora de dormir. Ele vai entendendo aos pouquinhos. E sem dúvida a gente começa isso já quando eles são recém-nascidos. Procurar dentro do seu possível estabelecer rotinas, né? Então vamos lembrar, amamentar o bebê, o leite materno exclusivo, ele é protetor para uma noite bem dormida, né? Para um ritmo de sono. A gente procurar deixar esse bebê um pouquinho mais fresco durante a noite, a gente evitar a claridade à noite, fazer claridade de dia e de noite, a gente procurar fazer esse ambiente mais escurinho, dar esse banhinho antes de dormir e fazer essas rotinas e previsibilidade vão ajudar o nosso recém-nascido a dormir um pouquinho melhor. Lembrando, gente, que não existe uma receita infalível de bolo pronta que eu vou fazer o seu bebê dormir em 10 dias, né? Desconfiem desses cursos, desses vídeos, dessas promessas, porque as crianças são diferentes, a gente sabe, né? Às vezes a gente tem 2 filhos, fez tudo igual e eles respondem diferente às rotinas de sono. Então, com paciência, perseverança, mas aplicando esses 5 princípios que eu trouxe para vocês, a gente vai construir uma rotina de sono mais saudável, mais reparadora para eles e para nós também.